E eu vou falar sobre o 1 Reis, que está de 19, de 11 a 13, estes versículos. Vou falar sobre um dos homens mais usados na Bíblia, o profeta Elias. Ele teve uma experiência impressionante. Ele estava em depressão, e o Senhor conduziu ele até uma montanha para que ele pudesse lá esperar o Senhor passar e falar com ele. Vamos ver o que diz aqui no texto, do versículo 1 Reis, o texto 19, 11 a 13. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Até aqui, irmãos. O profeta Elias viveu esse momento, um dos momentos mais difíceis da vida dele. E foi numa caverna, enquanto ele fugia de Jezabel, a rainha de Israel, que perseguia os profetas. E Elias buscou ao Senhor, lamentou-se ao Senhor várias vezes por isso. Mas o Senhor só falou com ele quando tudo passou, quando ele estava em silêncio. Muitas vezes na Bíblia nós vemos o Senhor se revelar através do silêncio. Lá em Salmos 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na pandemia, o que mais nos surpreendeu foi o quê? No início da pandemia, o silêncio. Silêncio das ruas. Vimos o mundo silenciar. Estádios, igrejas. O mundo todo ficou em silêncio. Todos os lugares silenciados. Eu li uma frase enquanto eu estava meditando nesse texto, esse autor é desconhecido, eu comecei a ler para ver o que eu ia falar sobre silêncio, e a frase diz o seguinte: é no silêncio que a nossa comunicação se torna um diálogo. E meditando e pensando, eu comecei a pensar, mas sabemos ouvir? Como é fácil falarmos, e falamos muito, eu falo muito, mulheres falam muito, e eu fiquei pensando aqui na situação de Elias e pensando também nos dias que eu tenho passado aqui, nos dias que todos nós temos passado. Mas o silêncio, é no silêncio que nós vamos rasgar o nosso coração, é no silêncio que nós vamos ouvir a voz de Deus. É onde, quando você fica sozinha, você e o Senhor, lá nós podemos nos derramar, nós podemos chorar, nos quebrantar. Lá, sim, diante de Deus, vai aparecer nossas fraquezas, nossas fragilidades. E é o que Deus está conosco, vendo tudo o que sentimos. Talvez por isso que nós temos tanta resistência em ficar em silêncio, com Deus, porque Ele nos conhece, Ele sabe, Ele está no controle de tudo, Ele conhece o nosso íntimo mais que nós mesmos, né? No silêncio nós vamos ficar com o Senhor, aquele que enxerga tudo e sabe tudo que passamos. Jesus também fazia isso. Jesus, ele se ausentava, ele procurava lugares para estar em silêncio com o Pai, estar em contato com o Pai, para ouvir o que o Pai tinha para falar para ele. E pensando em tudo isso,
Primeiro eu sabia que eu tinha que falar sobre silêncio, mas eu não sabia que texto. E uma irmã da igreja me procurou, sem saber que eu tinha que trazer a palavra, e falou que teve um sonho comigo. Falou, Cris, eu sonhei com você e com o Bruno. Ela sonhou que foi viajar, ela foi para a praia. Quando ela chegou nessa casa da praia, quando foram abrir a porta da casa que ela teria que ir, o Bia abriu a porta, né? Meu esposo abriu a porta, e ela ficou surpresa que o Bia estava lá. Falou, nossa! E quando ela foi entrando na casa, a sala, a entrada da casa, tinha águas cristalinas. Ela falou que a água era assim, translúcida. E ela ficou pensando, mas cadê a Cris? E ela me procurava, mas ali aquelas águas estavam tão boas, estavam tão tranquilas. Ela começou a ficar ali, o esposo dela, e ela queria perguntar onde estava. E ela começou a olhar dentro da casa. E ela me viu à parte, num canto, e eu não estava ali junto com eles, não estava junto com o Bi, no meio dessas águas cristalinas. Eu falei, amém, irmã, vamos orar, né, para ver o que o Senhor fala, o que Ele revela, o que Ele tem para me revelar, o que seja. E daí me veio o texto de Daniel. O texto de Elias, que está aqui em 1 Reis, que eu acabei de ler, daí veio esse texto. Falei, nossa, eu acho que eu estava numa caverna igual Elias. Eu estava à parte, e me veio o texto, eu comecei a orar, e eu falei, Deus está... E pensar nesse sonho, eu falei, Deus está lá no seu trono, no céu, e às vezes Ele está querendo que a gente apenas dê uma oportunidade para Ele estar falando conosco. Mas nós temos que parar para ouvir. E esse, quando ela falou que eu estava à parte, eu falei, eu não estou ouvindo o que o Senhor está querendo falar comigo. E eu tenho que ficar no silêncio, eu tenho que buscar silenciar, ficar em silêncio para saber, não ficar perguntando, questionando. Aí foi quando veio essa frase, falei, vai ser a hora do meu diálogo com o Senhor. Deus, e também me mostrou que Deus quer nos dar, quer que nós possamos desfrutar, Ele quer nos dar algo extraordinário, grandioso para a nossa vida. Não só para mim, creio para cada um que está aqui essa noite nos ouvindo também, só que nós não paramos para ouvir. Nós não ficamos em silêncio. São tantas coisas ao nosso redor, essa pandemia mesmo, ela grita nos nossos ouvidos, ela fala alto. E nós acabamos que não ouvimos aquilo que Deus quer. Aí eu comecei a pensar nessa questão e comecei a falar, bom, eu tenho que buscar esse silêncio do Senhor. Primeiramente, voltar a ter a comunhão com Ele, abrir a Bíblia, porque com a Bíblia fechada eu não vou escutar o que o Senhor vai falar comigo. Isso tudo eu pensando. Eu preciso ter esse momento onde eu possa calar minha alma, onde eu posso deixar a minha mente, tirar tudo que vem de mim, tudo que falam, dizem respeito, e silenciar. Eu vou falar com Deus, sim. Vou orar, sim. Mas eu também vou ficar em silêncio para ouvir o que Ele quer falar nesse tempo. O que Ele quer falar no silêncio. E voltando aqui para o texto de Elias, ele não percebia, né? Ele não percebeu que Deus falou que ia passar lá e ia falar com ele. E Deus esperou o quê? Passar tudo. Perceba que Deus não estava no vento, Ele não estava no terremoto, como diz aqui no versículo 12, né? Ele não estava em nada de todo aquele tumulto, de toda aquela tribulação, de todas aquelas adversidades. Ele estava na brisa suave. E eu fiquei pensando, era para eu estar naquela água cristalina, para eu poder mergulhar naquelas águas. E eu senti que Deus estava me convidando, me chamando para falar, venha desfrutar daquilo que eu tenho para você. Mas pare para me ouvir. Pare para me escutar. Ó,
silêncio, fica quietinho. Aí lembrei do Salmo 46, aquietai-vos. A gente precisa sair da caverna para conversar com o Senhor, assim como Elias fez. O profeta Elias viveu momentos difíceis. Hoje nós também estamos vivendo momentos difíceis. E o importante é que você reconheça que você precisa ficar em silêncio com o Senhor. No tempo da minha mocidade, eu ia para acampamentos, e naquele tempo, a primeira hora do dia era o tempo do silêncio, devocional com o Senhor. Nós acordávamos e nós íamos para o acampamento, para fora, cada um já sabia que aquele horário na programação do acampamento já tinha. Momento com Deus. Era hora de pegar a Bíblia, cada um procurar o seu cantinho e ficar lá em silêncio para ouvir o que Deus tinha para falar com você. Você escolhia o texto, lá você orava, e como era difícil. Às vezes a gente estava com amigas, né? Falava, eu quero ficar aqui. Eu falei, não, fica longe, vai para lá, porque senão eu não vou escutar o que Deus tem para falar para mim. Porque nós vamos ficar conversando, vai falar, falou com você? Ai, aí, falou comigo? Ai, não falei nada. Ai, tô com dificuldade. Então, é sozinho. Tempo de ficar sozinho. E no primeiro dia era estranho, depois, né? Fazíamos acampamento até de 4 dias, carnaval principalmente. E lá, no primeiro dia era estranho, no segundo você já tinha sido ministrada em várias ministrações que tinham, daí você já ia procurando ficar em silêncio. Aí no terceiro dia você já sentia assim, nossa, quero levantar, eu quero ter aquele cantinho, eu quero ter aquela hora para o Senhor ali, eu quero ficar ali, só eu e Deus. Para entender, para escutar o que Ele está falando conosco, o que Ele falou esses dias, a palavra, para nos ensinar. E foram tempos preciosos ali com o Senhor. E também, quando os primeiros encontros que eu participei, encontro com Deus, tinha um momento de silêncio. O primeiro dia tinha lei, a gente fica quietinha, não conversa com seus companheiros de quarto. Ainda tem alguns encontros que são assim, né? E a gente fala, mas eu quero compartilhar, eu quero falar, né? Quero trocar experiência. Nós sempre queremos falar. E eu comecei a lembrar de tudo isso. E o que me chamou a atenção, que falou comigo nessa noite, e espero que fale com vocês, amados irmãos, ou quem vai ouvir depois, ou quem vai entrar nessa live. Aproveite esse momento maravilhoso que o Senhor fica em silêncio. Entrar no seu quarto, fechar a porta e ali se derramar na presença do Senhor, buscar ouvir o que o Senhor tem e esquecermos de tudo que está à nossa volta. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração, assim como falou no meu, tem falado, porque é isso que o Senhor está querendo nesse tempo também. E eu fiquei pensando, não tem como nós pensarmos na pandemia, não tem como nós pensarmos naqueles que estão hospitalizados, todo mundo está muito só. O tratamento, a hospitalização, você fica sozinho. É o Senhor falando. É o Senhor querendo te usar. E nós temos visto isso, que o Senhor está fazendo isso. Com aqueles que são cristãos, com aqueles que conhecem a palavra, eles estão indo para o hospital e estão lá, sozinhos com o Senhor, colocando pessoas ao lado para falar do amor de Deus, né, para que eles possam conhecer o Senhor. Talvez seja a Bíblia que a pessoa vai ler no hospital, um companheiro do quarto, como nós temos ouvido testemunhos aqui, como nós temos visto aqui, o irmão Valdir é um deles. E tudo isso me fez pensar que eu preciso ter tempo com o Senhor, nós precisamos ter nos calar diante do Senhor, cale-se diante dele toda a terra. E assim foram vindo vários versículos, até que eu falei assim, Senhor, eu tenho que ficar no silêncio para ouvir o que o Senhor quer que eu fale nessa noite sobre o silêncio. Então, eu queria aqui deixar para os irmãos
levar em consideração que é muito importante nós também nos colocarmos diante de Deus e ficarmos somente quietos para ouvir o que Ele tem para dizer para nós. E entrarmos na presença dEle e desfrutarmos daquilo que Ele tem, porque esse é o tempo. Eu sei que é muito difícil eu ficar quieta, me aquietar, é muito difícil eu querer ficar no silêncio. Nesse tempo que estamos vivendo, na volta da igreja, foi também visível a nossa dificuldade de lidar com o silêncio, de ficar com as cadeiras distanciadas e falar, nossa, agora eu vou ficar sozinho. E depois eu comecei a entender também como é bom ficarmos sozinhos. Ali nós não vamos conversar do lado, não vamos fazer nada, é você e Deus. Você ouvindo a palavra, para mim tem sido muito edificante, tem sido muito proveitoso esse tempo de ficar ali sentada e ouvindo somente o que o Senhor está dizendo. E como tem sido bênção cada palavra de domingo, como tem sido bênção que Deus tem falado através de cada servo dele, através de cada ministração que recebemos na nossa igreja. E nesse momento que vamos orar, estamos nesse culto de oração, temos que falar com o Senhor, temos que conversar com Ele, claro, na oração, e conversar com o Senhor, mas vamos lembrar também de termos esse momento de, no silêncio, ouvir a voz do Senhor. Amém? Eu quero deixar para os irmãos, e este é o convite para essa noite. Ouça a voz do Senhor. Pare para ouvir, e que no silêncio você possa dialogar com o Senhor. Amém?